Olá, torcedores e amantes do futebol goiano. Eu sou Vinícius Tondolo e estou aqui para contar a história de Atlético e Fluminense, duelo que será recorrente neste mês de setembro. E temos dois pontos muito curiosos, muito interessantes para destacar hoje. A história desse confronto começa na década de 50 e o Dragão ainda sonha com uma vitória jogando no Maracanã. Solta a vinheta! Bom, então vamos começar com um retrospecto geral entre as duas equipes. O Atlético e o Fluminense já se enfrentaram em 14 jogos, 2 vitórias do Atlético, 10 vitórias do Fluminense, 2 empates e 11 gols marcados para a equipe goiana, 33 para a equipe carioca. Outro destaque. Na Série A do Campeonato Brasileiro, o Dragão já venceu 2 vezes, o Fluminense venceu 6 e ainda registramos 2 empates. 9 gols do Atlético contra 17 do Fluminense. Na imagem, você pode acompanhar aí um dos duelos contra o Atlético e Fluminense, a disputa de bola entre Washington, coração valente, e Robson, volante do Atlético, grande ídolo do torcedor rubro-negro. O primeiro confronto entre as duas equipes aconteceu no dia 21 de dezembro de 1958. O Atlético perdeu por 3-0 para o Fluminense no Estádio Olímpico, jogo amistoso, como eu disse. 3 gols de Jair Francisco. Se fosse nos tempos de hoje, Jair pediria música no Fantástico. Qual será a música na década de 50 que embalaria o coração, a emoção dos gols da equipe do Fluminense? O último duelo entre os dois times aconteceu em dezembro de 2017. Novo Estádio Olímpico, Atlético 1, Fluminense também 1. O gol rubro-negro foi do Diego Rosa, o gol carioca foi marcado por Wendel. A maior vitória do Atlético foram duas vitórias por 2-1. 2-1 na Série A de 2010, 11 de setembro. Anote essa data, hein, torcedor? Daqui a pouco eu explico. No estádio Serra Dourada. E a segunda vitória, lá no estádio da Cidadania, em Volta Redonda, o Atlético também venceu por 2-1 na Série A de 2012, no dia 15 de setembro. Ou seja, o Atlético está acostumado a vencer o Fluminense no mês de setembro. Quem sabe, com tantos duelos neste mês, 2 pela Copa do Brasil e este pelo Campeonato Brasileiro, não seja a redenção rubro-negro para um reinício de uma boa fase na temporada. Fica aí a esperança do torcedor atleticano. Agora vamos falar de uma coisa chata. A pior derrota do Atlético foi em abril de 75, 6-0 no estádio Serra Dourada, um jogo amistoso, e aí foram 2 gols do Rivelino, um do Manfrini, um do Gil, um do Marquinhos e um gol do Wilson contra. Estes foram os resultados mais expressivos na história entre as duas equipes. Destaques do confronto. Dos jogadores do Atlético: Xisto, Simval, Bida, Giareta, Diego Rosa, Juninho, Márcio, Paulinho, Renier, Ricardo Bueno e o William, cada um marcou um gol, ou seja, na história dos duelos, os rubro-negros não conseguiram marcar mais de 2 gols, um jogador marcar mais, né, de um gol com a camisa do Atlético. O que vale destacar é que Márcio e Gilson, Márcio goleiro, artilheiro, Gilson zagueiro, foram os jogadores do Atlético que mais enfrentaram o Fluminense ao longo da história. 5 vezes os dois enfrentaram o Fluminense. Quem sabe não possam dar umas dicas aí para o Wagner Mancini e também a galera rubro-negra. Outra curiosidade do confronto: o Atlético jamais venceu o Fluminense no Maracanã, no Rio de Janeiro. 0 vitórias, o Atlético nunca venceu, 2 vitórias do Fluminense, 1 empate, 1 gol do Atlético, 4 gols do Fluminense. Todos os jogos realizados no Maracanã. E uma curiosidade: o Atlético
inclusive, jamais venceu no Maracanã. Quem sabe hoje não é o dia de quebrar este tabu, essa história. Até a gente está falando aqui sobre isso. O Dragão jogou no mítico estádio, no lendário estádio brasileiro, em 6 oportunidades. Empatou 3 contra o América em 1980, contra o Fluminense em 1986 e contra o Flamengo em 2017. E ainda foi derrotado em outras 3 oportunidades, contra o Flamengo em 86 e contra o Fluminense em 2010 e em 2017. A gente fica na torcida para que o Atlético possa romper aí essa sequência e sentir o sabor de uma vitória no estádio do Maracanã. Essa é a história do confronto entre as duas equipes e um novo capítulo será escrito na noite de hoje e registrado nas páginas da maior biblioteca digital do futebol goiano. Acesse futeboldegoias.com.br. E eu lembro, se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo, compartilhe para que a gente possa chegar a cada vez mais amantes do futebol goiano. Até lá!